Bom dia, gente. Hoje nós vamos tratar da continuação de defeitos em sólidos, ok? Vamos falar de defeitos planares, defeitos de interface e defeitos volumétricos. Então, vamos começar com defeitos planares, ok? Mas antes, só vamos relembrar uma coisinha, tá? Nessa primeira figura aqui, no canto esquerdo superior, a gente vê uma rede totalmente perfeita, ordenada, ok? Então, idealmente, um sólido seria formado por essa rede toda bonitinha, aí, com os átomos nos seus lugares, sem nenhum defeito. Aqui embaixo, a gente vê uma rede totalmente desordenada, ok? Onde os átomos estão posicionados em posições aleatórias, ok? Então, esse daqui seria um material idealmente cristalino, esse seria um material idealmente amorfo, e nós ainda temos aqui nessa figura uma representação onde nós temos conjuntos um conjunto de redes totalmente ordenadas, certo? Onde os átomos estão alinhados em diferentes direções, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem um material policristalino, formado de pequenos grãos, onde os átomos estão alinhados, ok? De posse desses conceitos, vamos começar a falar de defeitos, tá? Aqui, nós temos os defeitos lineares ou planares, nós temos uma representação aqui de um tipo de defeito linear, tá? Que é a discordância. A presença dessas discordâncias é bastante importante, e aqui eu queria chamar a atenção para aquele fato de que eu já falei, né? Embora o termo defeitos ele tem uma conotação negativa, no caso de materiais, a presença desses defeitos confere aos materiais propriedades bastante interessantes. Então, eu posso adiantar para vocês que, no caso de discordâncias, a presença de discordâncias em materiais metálicos é que confere aos materiais metálicos propriedades mecânicas excelentes, por exemplo, a dutilidade. Ok? Vocês vão ver mais para frente que a movimentação dessas discordâncias, que são defeitos lineares, é que vão roubar energia do material quando ele está submetido à ação de tensões mecânicas, tá? Eles vão roubar energia para se deformar. Essa energia vai sendo utilizada para deformar o material, antes do material começar a romper ligações cristalinas e fraturar, ok? Então, a presença dessas discordâncias é que explicam a dutilidade, a alta dutilidade e tenacidade dos materiais metálicos, ok? Então, o que é exatamente essa discordância? Vamos pegar essa figurinha aqui, tá? À esquerda, a figura A, ok? Ele é um cristal perfeito, ok? E vamos adicionar um plano extra de átomos aqui, ok? Então, a presença desse plano extra de átomos é o que a gente chama de discordância. No caso aqui, a gente tem uma discordância em cunha, ok? Então, como vocês podem visualizar aqui, quando eu coloco aqui na figura B, né? Quando eu adiciono esse plano de átomos extra, é que se forma aqui uma discordância em cunha. Ok. Eu posso ter dois tipos de discordâncias e posso ter um terceiro que é uma mistura das duas, tá? Aqui eu tenho uma discordância em cunha, né? Aqui está o plano de átomos extra, ok? E eu posso ter uma discordância em hélice, tá? Que ela seria causada por uma força de cisalhamento aqui dentro do material. Então, vocês veem que aqui eu tenho o que a gente chama de discordância em hélice, ok?
Então, aqui em A eu tenho a discordância em cunha e aqui eu tenho uma discordância em hélice. Ok. Essas discordâncias, elas podem ser descritas por um vetor que a gente chama de vetor de Burgers, ok? Então, o que exatamente seria esse vetor de Burgers? Vamos pegar aqui a figura à esquerda, ok? E aqui está posicionado o plano extra de átomos, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pegar aqui entre esse plano atômico à esquerda e esse à direita, eu vou colocar aqui um vetor unindo essas duas extremidades, ok? E eu vou fazer isso, vou posicionando esses vetores ao redor da minha discordância, ok? Vai haver um instante aqui em que essa discordância, esse vetor de Burgers não vai fechar o circuito, ok? É necessário que eu posicione mais um vetor, ok? Então, por exemplo, aqui, para eu abraçar a discordância inteira, eu tenho que colocar mais um vetor, certo? Esse vetor é o que a gente chama de vetor de Burgers. Aqui tem uma figura onde eu posso visualizar isso melhor, ok? Desculpa, aqui eu posso visualizar isso melhor. Eu tenho na discordância em cunha, aqui à esquerda, esse vai ser o vetor de Burgers, que é o vetor necessário para fechar o circuito ao redor da discordância. E aqui, na discordância em hélice, eu tenho esse vetor de Burgers. Vocês estão vendo que aqui eu tenho todos os vetorizinhos. Chega aqui, falta um vetor, certo? Exatamente no plano correspondente à discordância em hélice. Então, eu preciso adicionar mais um vetor, ok? Beleza. Então, como a gente pode visualizar aqui, o vetor de Burgers na discordância em aresta, ele é perpendicular à linha de discordância. Então, aqui está o plano da discordância, o vetor de Burgers estaria aqui, então ele é perpendicular, diferentemente do caso da discordância em espiral. Nesse caso, o vetor de Burgers é paralelo à linha de discordância, ok? Beleza, a gente pode ver isso melhor nessa figura. Aqui eu tenho uma discordância em cunha, vocês podem ver que o vetor de Burgers é perpendicular, certo? A linha de discordância. E aqui eu tenho a discordância helicoidal, ou em hélice. E aqui, como vocês podem ver, o vetor de Burgers é paralelo à linha de discordância. Joia? Beleza. Ok. Então, é fácil a gente visualizar, né, e a gente imaginar que a presença de uma discordância dentro do sólido, ele vai produzir uma distorção na rede, certo? No caso da discordância em hélice, a gente pode visualizar muito bem nessa figura que aqui é uma região distorcida, ok? Beleza. Então, aqui, para essa própria discordância em hélice, eu tenho aqui uma rede ideal, né? Para a gente poder comparar com a distorção aqui na rede que ocorreu graças à presença dessa discordância em hélice. Vocês estão vendo? A rede fica toda distorcida nessa direção, ok? É lógico que aqui nessa figura, ela está um pouco aumentada, é mais para a gente poder entender como é que é essa distorção na rede que é causada pela discordância em hélice. Beleza. Aqui a gente pode visualizar, para discordância em cunha, o campo de tensão que é formado ao redor de uma discordância em cunha, tá? Então, como vocês estão vendo aqui,
acima aqui da discordância, do início aqui da minha discordância em cunha, a rede vai estar comprimida, né? Vai estar sujeita a uma tensão de compressão, e aqui embaixo a rede vai sofrer a influência de uma tensão de tração, tá? Em inglês, tração é tensão. Só relembrando, em inglês, tensão é stress, né? E tension é tração, ok? Vamos ver como é que fica esse campo de discordâncias aqui na presença de uma tensão, de uma discordância, em hélice, ok? Então, aqui numa discordância em hélice, o campo de tensão vai ser um pouco diferente, ok? Joia. Beleza. Como eu havia falado, a presença dessas discordâncias é responsável pela dutilidade, né, dos materiais metálicos. E aqui vale a seguinte pergunta: professora, mas materiais cerâmicos não têm discordâncias? E, no entanto, eles são frágeis. Como é que eu explico isso? Na verdade, em materiais cerâmicos, eu tenho discordâncias, mas em materiais cerâmicos eu tenho cargas, certo? Então, embora eu tenha discordâncias presentes dentro de materiais cerâmicos, a mobilidade relativa dessas discordâncias ela é bastante limitada, porque cargas de mesmo sinal se repelem, diferentemente de materiais metálicos. Certo? Em materiais metálicos, eu não tenho cargas. Então, essas discordâncias, tanto em cunha como em hélice, elas têm uma mobilidade bastante grande quando comparada com materiais cerâmicos, tá? Então, vamos ver como é que é essa movimentação de discordâncias. Só relembrando, eu havia dito que durante a aplicação de uma tensão, seja de tração, de compressão ou de cisalhamento, a movimentação relativa dessas discordâncias, ela rouba essa energia. A energia mecânica que está sendo aplicada ao material, que idealmente seria utilizada para romper ligações químicas e levar o material a uma fratura, ela vai sendo utilizada para movimentação de discordâncias. Somente quando todas as discordâncias já interagiram entre si e não podem mais se movimentar, é que o material vai utilizar a energia mecânica para romper ligações químicas e dessa maneira se fraturar. Certo? Aqui nós temos uma figura mostrando como é que é a movimentação dessas discordâncias, tá? Relativas aí. Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho uma discordância em cunha ou em linha, né? A movimentação do material, ela se dá na mesma direção da movimentação da aplicação da tensão, certo? Então, eu estou vendo aqui, né? Aqui eu tenho, nessa primeira figura, na discordância em linha, né? Eu tenho, aqui é a direção da aplicação da tensão, certo? Aqui é uma tensão de cisalhamento, e vocês podem visualizar que a movimentação das discordâncias se dá na mesma direção da aplicação da tensão. Diferentemente do segundo caso, tá certo? Eu tenho aqui no segundo caso a presença de uma discordância em hélice. Aqui é a direção de aplicação da tensão, né, que é uma tensão de cisalhamento, e a movimentação das discordâncias se dá numa direção perpendicular à direção de aplicação da tensão mecânica, certo? Ok. Então, aqui eu tenho uma figurinha onde eu posso ver que há uma analogia entre o movimento de uma lagarta e o movimento de uma discordância em cunha,
certo? Então, como a gente pode verificar aqui, olha, aqui está a minha discordância, né? À medida que eu vou aplicando uma tensão mecânica, essa discordância vai se movimentando, ok? Até que no final, né, eu vou ter uma deformação dessa maneira aqui, certo? Então, essa figura aqui superior, na verdade, o que está acontecendo é isso daqui. Eu tenho uma aplicação de uma tensão de cisalhamento, a discordância vai se movimentando na direção perpendicular, né? A aplicação da tensão, e no final eu vou ter uma coisa desse tipo. Joia. Essa figura mostra exatamente a mesma coisa, só que aqui, né, nós podemos visualizar novamente que a direção de movimentação das discordâncias é perpendicular à direção de aplicação da tensão mecânica, ok? Joia. Aqui nessa figura, eu coloquei essa figura para mostrar para vocês a presença de discordâncias dentro de um material, certo? A gente pode visualizar as discordâncias como sendo essas linhas pretas dentro de um material, ok? A gente é visualizada por microscopia eletrônica de transmissão, ok? Então, vocês podem ver que há um encavalamento aqui das discordâncias junto ao contorno de grão, certo? Ok. Beleza. Então, basicamente, defeitos lineares ou planares são as discordâncias. Agora, vamos passar para a parte de defeitos de interface. Ok. Só para a gente entrar dentro dessas discordâncias de interface, vamos relembrar, vamos definir o que são graus. Então, aqui eu tenho uma figura mostrando, né, o seguinte, vamos imaginar que eu estou fundindo, eu faço a fusão do ferro, do níquel, do alumínio, tá? Lá na temperatura de fusão ele está todo líquido, certo? O elemento está todo na fase líquida, e à medida em que eu vou diminuindo a temperatura, começa a haver a formação de células unitárias, tá certo? Então, aqui eu tenho um núcleozinho, né, de solidificação, ok? Esses núcleos vão aumentando de tamanho, e como vocês podem visualizar aqui, em diferentes regiões lá do meu material, no estado líquido com presença de alguns núcleos sólidos, as células unitárias vão se alinhando em diferentes direções, ok? Até que no final eu vou ter alguma coisa desse tipo. Então, essas regiões onde as células unitárias estão orientadas todas na mesma direção é que eu chamo de grãos, certo? Então, aqui nessa figura a gente pode ver um pedacinho do material com vários grãos, certo? E aqui é um aumento onde a gente pode ver os grãos, né? Dentro de cada grão, as células unitárias estão orientadas numa mesma direção. E aqui eu tenho as regiões que eu chamo de contorno de grão, certo? Que são as regiões que separam os grãos, certo? Sendo que essas regiões de contorno de grão, elas são bastante energéticas, porque elas são bastante desorganizadas, tá? Aqui eu tenho uma micrografia, né, de um material onde eu posso visualizar os diversos grãos, certo? E os contornos de grão. É isso que a gente vê no microscópio de um material policristalino. Então, um material policristalino, ele é formado por vários grãos, onde no interior de cada grão as células unitárias estão alinhadas todas na mesma direção. Ok, então um monocristal seria um material apenas com uma célula unitária bem grande, vamos dizer assim. Ele seria formado por um único grão, ok? E o material
policristalino é aquele formado por diversos grãos com orientações diferentes. Ok, então basicamente defeitos de interface são superfícies externas e contornos de grão, certo? O que acontece? O que acontece nas superfícies externas? Nas superfícies externas, os átomos estão todos com ligações quebradas, certo? Então, esses átomos com ligações quebradas, eles têm uma tendência muito grande a reagir, a interagir com a superfície, com o ambiente externo, para satisfazer suas ligações quebradas, certo? Então, eu posso dizer que o estado energético desses átomos que estão na superfície, ele é maior do que aqueles que estão no interior da superfície, porque eles estão com ligações quebradas, tá? Então, eu posso definir a energia superficial de um material, cuja unidade é erg por centímetro cúbico ou joule por metro cúbico, ok? Então, as superfícies externas seriam um tipo de defeito de interface. Outro tipo de defeito de interface é justamente o contorno de grão, certo? Ele tem uma energia elevada, os contornos de grão possuem uma energia elevada, certo? Porque eles são regiões bastante desordenadas, ok? O que favorece a segregação de impurezas. Então, se o material tem alguma impureza, ela tende a se posicionar nos contornos de grão, certo? Ela favorece a nucleação de novas fases, favorece a difusão, por ser uma região cheia de defeitos, tá? E além disso, o contorno de grão, ele ancora o movimento das discordâncias, como vocês vão ver em disciplinas lá mais para frente, ok? Como isso acontece. Ok. Aqui eu estou mostrando nessa figura aqui materiais com tamanhos de grão diferentes, certo? Como vocês podem ver aqui na figura 1, esse é um material com tamanho de grão superior, né, a essa outra região aqui, né, na 6 aqui, ok? Onde eu tenho uma microestrutura bastante refinada, tá? Com tamanhos de grão bem inferiores. Então, eu posso ter materiais com vários tamanhos de grão, ok? Aqui nessa figura, vocês podem ver que é um material com tamanho de grão grande, aqui intermediário, e aqui um tamanho de grão pequeno. Só chamando a atenção para o fato de que todas essas figuras têm o mesmo aumento, tá? Elas foram visualizadas no microscópio, ok? Então, a gente pode classificar os materiais de acordo com o tamanho de grão, ok? Então, aqui tem a STM, né, que é um órgão de padronização de materiais. Eu posso associar números, certo? A materiais com diferentes diâmetros médios equivalentes, ok? Então, se o material tem, por exemplo, um tamanho médio equivalente de 150, a gente pode dizer que esse material tem um número 2 relativo ao tamanho médio de partículas. Por que eu falo diâmetro médio equivalente? Porque vocês podem ver aqui nessa figura que aqui eu tenho um material bastante idealizado, onde os grãos têm todos o mesmo tamanho, certo? E são grãos com uma morfologia muito bem definida, diferentemente desse material que eu tenho tenho grãos com diferentes geometrias, com diferentes morfologias, tá? Então, eu posso associar a esse material aqui um diâmetro médio equivalente, que seria equivalente ao material se ele tivesse todos os grãos com o mesmo tamanhozinho de mesma geometria, certo? Ok, beleza. Como é que eu determino o tamanho de grão? Essa determinação do tamanho de grão é bastante importante, tá? Por quê? Porque existe uma relação direta entre
Propriedade mecânica, por exemplo, tensão de ruptura do material e o tamanho de grão. Quanto menor o tamanho de grão de um determinado material, maior a tensão de ruptura desse material, melhor o comportamento mecânico desse material. Então, idealmente, o que eu quero é um material com tamanho de grão o menor possível, certo? Como é que eu determino isso? Existe uma norma para isso, certo? Então, eu tenho aqui N, essa equação, né? N é igual a 2 vezes 2 elevado a G menos 1. O G é o tamanho de grão, tá certo? E N eu posso determinar da seguinte maneira. Eu faço uma micrografia, né? Eu tiro uma foto no microscópio do meu material e o N é o número de grãos por polegada quadrada numa imagem com 100 vezes o aumento. Então, eu vou lá no microscópio, tiro uma foto do material com 100 vezes de aumento e determino o G, certo? E determino o N, determinado o N, eu posso determinar o tamanho de grão do material, ok? Beleza. Tá. Com relação ao contorno de grão, eu posso ter diferentes tipos de contorno de grão, ok? Quando o desalinhamento ali entre os grãos vizinhos é grande, eu posso chamar o contorno simplesmente de contorno de grão ou contorno de grão de alto ângulo, tá? Esses são os mais comuns. Agora, se o desalinhamento entre esses contornos de grão for inferior a 5 graus, eu posso dizer que o contorno é um contorno de pequeno ângulo, ok? E aí eu chamo esses grãos que estão aí dos lados desse contorno de grão, de subgrãos, ok? Como a gente pode verificar aqui. Então, nessa figura, ok? Eu posso visualizar um contorno de grão normal, ok? Então, aqui eu tenho um grão e esse outro grão aqui. Vocês podem ver que aqui o ângulo formado pela direção de alinhamento desse contorno aqui à direita e esse outro, que é o da esquerda, ele é grande, ele é superior a 15 graus, certo? Então, ele é um contorno de grão comum. Agora, nesse caso, que eu tenho esse grão aqui e esse outro aqui, no canto inferior à direita, tá? O ângulo de desalinhamento entre esses átomos desse grão e esses átomos desse outro grão, que a gente chama de subgrãos, ele é bastante pequeno. Então, nesse caso, eu tenho um contorno de grão de baixo ângulo. Ok? Aqui, eu trouxe essa imagem, né? Estou apresentando essa imagem de um lingote de alumínio policristalino, onde a gente pode visualizar a olho nu a presença dos grãos, tá? Aqui eu tenho esse lingote de alumínio, ele foi cortado ao meio e a gente pode ver que nesse caso eu tenho no interior da peça, eu tenho grãos praticamente equiaxiais, ok? E aqui eu tenho grãos alongados, tá? Bastante diferentes, a morfologia é bastante diferente desses grãos aqui, ok? É o que acontece quando a gente trabalha com alumínio, a microestrutura final, ela tem essa diferença entre os grãos internos e os grãos superficiais, ok? Joia. Aqui eu ainda tenho um outro tipo de defeito de interface, que é o contorno de mácula. O que seria esse contorno de mácula? Como vocês estão vendo aqui eu tenho um grão à esquerda e tenho outro grão à direita. Vocês podem visualizar aqui que ambos têm a mesma direção, certo? Então, eu tenho um contorno aqui que vai unir esses dois grãos
especulares, tá? Que apresentam uma simetria tipo espelho. A formação dessas máculas é o fenômeno que a gente chama de maclagem. Ok, então o que eu tinha para dizer de defeitos de interface, os principais são esses, tá? Átomos das superfícies, né? Superfícies externas, contornos de grão e contornos de mácula, ok? Agora, para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho dos defeitos volumétricos, que também têm uma influência grande sobre as propriedades dos materiais, como a gente vai ver mais para frente. Esses defeitos já são defeitos tridimensionais, defeitos grandes, provocados principalmente durante a etapa de processamento dos materiais, ok? Então, eu tenho a presença de poros, trincas e inclusões. O que são poros? São regiões vazias dentro do meu material. Então, vocês estão vendo aqui, né? Esse daqui esse material é um ferro que foi compactado por prensagem e depois submetido à sinterização, ok? Então, nesse caso, vocês podem ver que eu tenho diversas regiões escuras aqui, que nada mais são do que poros, tá? O material, durante o processamento, não conseguiu preencher todos esses espaços vazios, tá? Do material compactado. E aqui eu tenho um exemplo, né, de inclusões, tá? Que nada mais são do que partículas de segunda fase que estão presentes no material. Então, aqui eu tenho uma micrografia de um ferro fundido cinzento perlítico, tá? Depois, mais para frente, vocês vão entender o que é isso. Então, a matriz aqui é a perlita, tá? Que é uma fase do aço, ok? Na verdade, aqui já não é mais aço, é um ferro fundido, tem uma quantidade muito grande de carbono. Então, a matriz é perlita, ok? E eu vou ter esses veios aqui de grafita, certo? Que nesse caso, eles podem ser considerados inclusões. Joia. Então, gente, o que eu tinha para falar hoje sobre defeitos é isso, tá? Espero que tenha auxiliado vocês a entender um pouco o que são defeitos planares, defeitos de interface e defeitos volumétricos, ok? Obrigada.